Não pule esse vídeo. Hoje você vai conhecer uma história poderosa sobre arrogância, surpresa e justiça. Um casal acostumado a humilhar quem considerava o inferior o encontrou, no elevador da empresa, um homem simples, que eles trataram com desprezo. Mas o que eles não sabiam é que aquele o desconhecido era justamente o dono de tudo. Prepare-se, essa virada vai te arrepiar. O elevador panorâmico do edifício Helios subia em silêncio, cortando os andares de vidro e aço como uma cápsula suspensa entre o chão e o céu. Lá fora, o fim de tarde pintava a cidade de tons dourados e alaranjados, refletidos nas janelas espelhadas dos prédios vizinhos. Lá dentro, os olhos de muita gente só viam status, cargo e aparência. Encostado discretamente num canto, carregando uma pasta simples e um celular antigo na mão, estava Jonas Ribeiro, 38 anos, pele negra, barba bem aparada e um olhar calmo de quem já tinha visto muita coisa na vida. Usava uma calça de sarja escura, camisa polo sem marca famosa, jaqueta leve. Nada nele gritava ao milionário, CEO ou o dono de império. E era exatamente isso que ele queria. Desde que fundou a Helios Tecnologia Integrada, Jonas tinha um hábito, andar pela empresa como se fosse o só mais um. Gostava de usar a escadaria de serviço, tomar café na copa com o pessoal da limpeza, perguntar para o estagiário como estava se sentindo no primeiro dia. Para o mundo lá fora, ele era o gênio por trás de uma empresa avaliada em bilhões. Para muita gente lá dentro, naquele dia, seria apenas um homem qualquer. O elevador parou no 15º andar. As portas se abriram com um leve plim e um casal entrou apressado, cercado por perfume caro, risadas ensaiadas e a típica pressa de quem acredita que o mundo gira em torno da própria agenda. Marcelo Vasconcelos ajeitou o paletó, exibindo um relógio caríssimo no pulso. Ao lado dele, segurando uma bolsa de grife, estava Aline Vasconcelos, com um vestido justo, salto alto e um olhar que avaliava tudo e todos como se estivesse numa vitrine. Assim que entraram, o olhar de Aline pousou em Jonas. Ela mudou a expressão num instante e das sobrancelhas neutras para um leve franzir de nojo, como se tivesse encontrado algo fora do lugar. Nossa, murmurou, alto o bastante para o som bater no vidro e voltar até Jonas. Se agora qualquer um sobe para os andares executivos. Marcelo riu pelo nariz, sem nem disfarçar. Deve ser algum terceirizado perdido, comentou, apertando o botão do 42º andar com força, como se o número fosse um privilégio reservado. Jonas continuou em silêncio. Já tinha ouvido coisas parecidas muitas vezes na vida. Na infância, na faculdade, no primeiro emprego. No início do seu negócio, ouviu de investidores que ele tinha cara de funcionário, não de dono. Dói. Dói. Mas ele aprenderá a transformar dor em lente e em vez de explodir, observava. Os andares iam subindo, 21, 28, 35. Aline se virou diretamente para Jonas, cruzando os braços. Moço, você sabe que os andares de serviço ficam lá embaixo, né? Disse, com um sorriso forçado, aqui em cima é diretoria, gerência, esse tipo de coisa. Jonas encará-la brevemente, com um olhar sereno demais para alguém que estava sendo diminuído. Ele respondeu num tom tranquilo. Estou indo para o 42. O quê? Aline soltou um riso incrédulo. Você tem certeza? Porque ali é o andar da presidência e das reuniões estratégicas. Acho que você se enganou. Marcelo balançou a cabeça em desaprovação. Esse pessoal nunca lê placa nenhuma, comentou. Só falta aparecer alguém com mochila de entrega aqui dentro do elevador, pedindo informação. Jonas apenas voltou o olhar para o painel digital que mostrava o número dos andares. Ele estava acostumado a ser julgado pela capa. O que o intrigava, na verdade, era outra coisa, e se eles tratam assim alguém que eles não conhecem, como tratam quem depende deles todo dia? O elevador finalmente chegou ao 42º. As portas se abriram para um corredor amplo, com piso de mármore claro, paredes de vidro e quadros minimalistas. O logo da Helios brilhava na recepção como um sol estilizado, em dourado. Era o topo da empresa, o Olimpo corporativo. Aline saiu primeiro, ajeitando o cabelo. Marcelo veio logo atrás.
Quando Jonas se preparou para descer, Aline, num movimento quase automático, colocou o braço na frente dele, bloqueando a passagem. Opa, 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 disse, com a voz carregada de falsa gentileza. Aqui não é andar de atendimento, tá bom? Se você veio entregar alguma coisa, pode deixar lá embaixo na recepção. Eles sobem depois. Jonas ergueu uma sobrancelha. Eu tenho uma reunião aqui, respondeu com calma. Marcelo soltou um riso curto, quase debochado. Reunião? Aqui. Olhou para Aline como se tivesse ouvido uma piada. Aline, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco até o motoboy vai querer sentar na mesa com os acionistas. Olha, disse ela, respirando fundo como quem tenta manter a paciência, não é preconceito nem nada, tá? Mas aqui é um espaço mais restrito. Tem dress code, tem protocolo, essas coisas. Você deve ter recebido alguma informação errada. Jonas inclinou levemente a cabeça. Tem certeza? Absoluta, respondeu Marcelo, já impaciente. Quer que eu chame a segurança para te acompanhar até o andar certo? Jonas sentiu uma pontada de cansaço, não de medo. Ele olhou ao redor, observando algumas pessoas lá no fundo, entre baías envidraçadas, cochichando e olhando a cena. Alguns já reconheciam o rosto dele, outros não acreditavam no que viam. Ele respirou fundo. Estou exatamente onde eu deveria estar, respondeu. Aline revirou os olhos. Gente, que teimosia! Suspirou, se virando para o balcão da recepção. Eu vou resolver isso antes que comece a reunião. Imagina um cara desse circulando aqui na hora que estiver todo mundo reunido. Ela deu 2 passos, mas não precisou chamar ninguém. A porta de vidro da ala de reuniões se abriu, e de lá saiu Eduardo Fontes, diretor financeiro, terno cinza impecável, gravata alinhada e uma pasta repleta de planilhas na mão. Ele varreu o corredor com os olhos, claramente preocupado. Quando viu Jonas, o rosto dele se transformou. Primeiro, alívio. Depois, respeito. Senhor Jonas! Exclamou, já caminhando rápido em direção a ele. Eu estava começando a ficar preocupado. Achei que o senhor tivesse ficado preso no trânsito. A equipe do conselho já está toda lá dentro. O corredor inteiro pareceu prender a respiração. Aline parou estática. Marcelo congelou. Alguns funcionários ao fundo arregalaram os olhos como se tivessem levado um choque. Eduardo chegou até Jonas, estendendo a mão com firmeza. Seja bem-vindo, disse, apertando a mão dele com reverência. Sua cadeira já está preparada, como sempre, à cabeceira da mesa. O conselho está ansioso para saber sua opinião sobre o novo plano de expansão. Aline piscou várias vezes, sem entender. Senhor Jonas? Ela repetiu, quase num sussurro. Marcelo sentiu o coração disparar. De repente, o 42º andar pareceu pequeno demais para o tamanho da vergonha que subia pelo seu pescoço e queimava as suas orelhas. Ele tentou organizar os pensamentos, mas só conseguia ouvir ecoando na própria cabeça. Senhor. Conselho. Cadeira na cabeceira. Quem ele é? Eduardo percebeu o clima estranho, mas não entendeu de imediato. Voltou-se ao casal e sorriu, sem imaginar o que tinha acontecido. Vocês já cumprimentaram o Sr. Jonas? Perguntou. Nosso presidente. Fundador da Helios. O homem sem o qual nada disso aqui existiria. O silêncio tomou conta. Aline sentiu as pernas fraquejarem. A bolsa quase escorregou da mão. Marcelo engoliu em seco, como se tivesse engolido pedras. Presidente. Ele gaguejou, a voz falhando. O senhor é o dono. Jonas, finalmente, olhou bem nos olhos deles. Não havia raiva estampada, mas havia algo ainda mais pesado, decepção. Sou, respondeu, sem se exibir. Mas hoje, pelo jeito, isso não é o que mais importa. Eduardo franziu o senho, confuso. Aconteceu alguma coisa? Jonas não respondeu de imediato.
Deixou o silêncio pesar mais um pouco, como se estivesse dando a chance de Marcelo e Aline abrirem a boca por conta própria. Nenhum dos dois conseguiu. Ele então falou, num tom neutro. Depois da reunião, eu converso com vocês dois. Fez uma pequena pausa. Com calma. A frase parecia simples, mas carregava o peso de um martelo descendo sobre uma mesa. Eduardo, ainda sem entender a situação, indicou a porta da sala de reuniões. Todos já estão lá dentro, Sr. Jonas. O conselho, os acionistas estrangeiros, o jurídico, até a diretora da área social veio hoje. Jonas assentiu. Vamos, então, disse ele. E, antes de entrar, acrescentou, olhando rápido para o casal, Vi, por favor, não me chamem de moço da próxima vez. Aline sentiu o rosto queimar. Marcelo baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Lá dentro, a sala de reuniões era ampla, com uma longa mesa de madeira escura, cadeiras giratórias confortáveis e uma enorme parede de vidro, de onde se via a cidade inteira acendendo as luzes aos poucos. Telões exibiam gráficos e relatórios. Copos de água, café, pastas, tudo organizado milimetricamente. Assim que Jonas entrou, as conversas se calaram. Alguns se levantaram. Outros apenas endireitaram a postura, num gesto automático de respeito. Senhor Jonas, boa tarde, disse Helena Duarte, diretora jurídica, levantando-se e estendendo a mão. Estávamos prestes a começar a revisão do Código de Conduta atualizado. Boa tarde, se ele respondeu, apertando sua mão. Vamos em frente. Enquanto caminhava até a cabeceira da mesa, uma parte de Jonas ainda estava no corredor com Marcelo e Aline. Ele se sentou, abriu a pasta, mas sua mente dava voltas. Ele tinha passado a adolescência ouvindo que o homem negro tinha que agradecer por qualquer emprego. Tinha ouvido que o lugar de preto era no chão de fábrica, não no escritório. Já tinha sido barrado em recepção de prédio chique, mesmo sendo convidado. Já tinha sido confundido com o motorista do próprio carro. Mas havia algo diferente naquele episódio, os dois que o humilharam não eram estranhos da rua. Eram supervisores da sua própria empresa. Se é assim com o dono, imagina com os estagiários, com a faxineira, com o pessoal da segurança. A conclusão doeu mais do que qualquer comentário. Ele respirou fundo, tentando focar na pauta do dia. A Hélios crescia rápido, expandia para outros estados, abria frentes sociais em comunidades carentes. Tinha orgulho disso. Mas, de que adiantava ter programas de inclusão se, no dia a dia, o veneno da arrogância ainda corria solto pelos corredores? A reunião começou. Falaram de números, metas, contratos, fusões, expansão internacional. Jonas participou, opinou, questionou, sorriu em alguns momentos. Por fora, estava cumprindo o papel. Por dentro, uma decisão ia se formando, lenta e firme. Do lado de fora da sala, Marcelo e Aline se sentaram num sofá da recepção executiva. O couro frio pareceu não combinar com o calor sufocante da vergonha que eles sentiam. Aline encarava o chão, remoendo cada frase que havia dito no elevador e no corredor. Agora qualquer um sobe. Se fosse dono, teria uniforme. Aqui não é lugar para você. Cada palavra voltava como um eco cruel. Marcelo passava a mão na nuca, suando. Isso vai acabar com a nossa carreira, murmurou. Como a gente foi tão idiota? A gente trabalha aqui há anos, Aline. Como nunca reparou direito no rosto dele? Ela fechou os olhos com força. Eu já tinha visto a foto dele em matérias, entrevistas, mas hoje eu nem liguei as coisas. Eu vi a roupa, a pasta simples, a pele e só supus o resto. Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Os dois ficaram ali por quase 2 horas. Viam executivos chegando, saindo, alguns olhavam para o casal com curiosidade. Outros nem se importavam. O relógio no painel de vidro parecia fazer questão de marcar cada minuto de agonia. Dentro da sala, a reunião caminhava para o fim. Jonas participava, mas seu olhar às vezes se perdia pela janela.
Lembrava-se de Dona Zuleide, a copeira que sempre lhe servia café com um sorriso e "Ô meu filho, não esquece de comer." Lembrava do porteiro, seu Nelson, que o conhecia desde a época que a Hélios ocupava apenas uma salinha num prédio velho. Se Marcelo e Aline tratavam mal alguém que eles julgavam ser o pouco importante, quantas Zuleides e Nelsons já não tinham engolido o choro em silêncio? "Senhor Jonas, o senhor está de acordo com a nova cláusula do código?" perguntou Helena, puxando-o de volta. Ele leu rapidamente o parágrafo: "Uma política rígida contra a discriminação, assédio, humilhação." Palavras bonitas, necessárias. Mas que, sozinhas, não mudavam comportamento. "Estou de acordo, sim", respondeu. "Mas quero acrescentar algo." Todos voltaram sua atenção para ele. Jonas apoiou as mãos na mesa. "No papel está muito bonito", começou. "Mas do lado de fora desta sala, ainda temos muita gente que acha normal humilhar quem ganha menos, quem tem cargo menor, quem tem cor de pele diferente. Enquanto isso existir, qualquer código será só enfeite de gaveta." Alguns se entreolharam, desconfortáveis. "A Hélios cresceu porque acreditamos em tecnologia que aproxima pessoas", continuou. "Mas não adianta aproximar pelo sistema e afastar pelo preconceito. A partir de hoje, quero algo claro: quem não sabe tratar gente com respeito não serve para trabalhar aqui. Independente do cargo." Um silêncio pesado se instalou. Vários olhares se abaixaram. Jonas respirou fundo. "E vou começar dando um exemplo prático", disse, levantando-se. "Com 2 supervisores que, hoje, me mostraram exatamente o tipo de atitude que a gente não aceita mais." Quando a reunião terminou, o relógio já marcava o início da noite. A cidade lá fora era um mar de luzes. Jonas saiu da sala acompanhado de Eduardo, Helena e alguns outros diretores, que ainda comentavam pontos da pauta. Assim que pisou na recepção do 42º, viu Marcelo e Aline sentados no mesmo sofá, como se o tempo não tivesse passado. Eles se levantaram imediatamente, tensos, mãos suadas, coração acelerado. Eduardo percebeu que havia algo no ar. "Vou indo à frente", disse, educado. "Preciso revisar alguns relatórios." Os outros diretores também se afastaram, deixando Jonas a sós com o casal. Ele caminhou até eles, sem pressa. Aline arregalou os olhos, já com lágrimas. Marcelo respirou fundo, tentando juntar coragem. Sr. Jonas", começou ele. "Antes de qualquer coisa, eu queria." "Sentem-se", se interrompeu Jonas, apontando para o sofá. Eles obedeceram como se estivessem diante de um juiz. Jonas ficou de pé, à frente deles, em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que faz a pessoa ouvir o próprio coração batendo. "Vocês sabem o que fizeram?" perguntou finalmente. Aline tentou falar, mas a voz falhou. Marcelo tomou a frente. "Fomos arrogantes. Preconceituosos. Julgamos o senhor pela aparência, e... Ele não encontrou uma palavra suave para os racistas. O nó na garganta dificultou qualquer sinceridade mais direta. "E é assim que vocês tratam as pessoas no dia a dia?" Jonas perguntou, sem levantar a voz. "Funcionários, terceirizados, estagiários, o pessoal da limpeza é sempre desse jeito?" Aline começou a chorar, segurando a bolsa com força, como se aquilo pudesse impedi-la de desmoronar. "Não, quer dizer, às vezes, a gente cobra, a gente fala grosso, mas é só porque queremos resultado", tentou se justificar. Jonas balançou a cabeça. "Resultado nunca vai justificar humilhação." Ele cruzou os braços. "Eu passei a adolescência ouvindo que meu lugar não era em certos ambientes", começou. "Já fui barrado em recepção, já fui confundido com segurança, já ouvi ou tem certeza que você é o palestrante? Eu sei exatamente o olhar que vocês me deram hoje. Não é novo para mim." Jonas respirou fundo. "A diferença é que, agora, vocês fizeram isso dentro da minha empresa. Comigo. E o problema não é terem feito comigo, é porque isso revela quem vocês são quando acham que ninguém importante está olhando." Marcelo abaixou a cabeça.
A gente errou. Muito, disse, por fim. Eu mereço qualquer punição. Mas eu te peço, não demite a Aline. Ela tem um histórico bom, sempre bate metas, ela. A questão não é meta, cortou Jonas. A questão é caráter. Ele se calou por um instante, avaliando os dois. Se eu mandasse vocês embora agora, seria fácil, continuou. Fácil para mim, impossível para vocês recomeçarem com essa mancha. Mas eu não estou interessado em vingança. Estou interessado em mudança. Os dois levantaram o olhar, confusos. A partir de amanhã, disse Jonas, vocês estarão afastados das funções de supervisão por 60 dias. Marcelo sentiu o coração apertar. 60 dias fora era quase uma sentença de morte profissional. E, depois disso a gente volta para as funções? Ele arriscou. Depende de quem vocês vão ser depois disso, respondeu Jonas. Vocês vão passar esses 2 meses trabalhando direto com o nosso setor de projetos sociais. Vão sair do ar-condicionado, da sala envidraçada, e vão conhecer gente que luta para sobreviver com um salário que não paga metade do que vocês gastam numa bolsa ou num relógio. Aline enxugou as lágrimas, confusa. Projetos sociais? Mas, o que exatamente? Jonas explicou. Nós temos parcerias com ONGs em comunidades carentes. Aulas de informática, oficinas de reforço escolar, capacitação de jovens, mutirões em creches e abrigos. Vocês vão ajudar lá. Vão organizar fila, carregar cadeira, ouvir história, servir lanche. Vão aprender algo que o crachá não ensina, respeito. Ela ficou em silêncio, digerindo aquilo. Se depois desse período, continuou Jonas, se eu perceber que houve mudança real, vocês podem voltar. Não necessariamente pro mesmo cargo, isso vamos avaliar. Mas se eu perceber que foi tudo teatro para salvar o emprego, aí, sim, não tem volta. Marcelo assentiu com a cabeça, engolindo seco. Nós vamos aceitar, disse, com voz embargada. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero que meu filho cresça vendo o pai tratar os outros dessa forma. Aline, chorando, finalmente conseguiu falar. Eu também não, Sr. Jonas. Hoje eu percebi como eu me tornei exatamente aquilo que eu jurava que odiava. Achei que subir de cargo me dava o direito de pisar nos outros. Eu aceito o que o senhor decidir. Jonas respirou fundo. Não havia satisfação em vê-los naquela situação. Havia cansaço, e uma ponta de esperança silenciosa de que, talvez, a dor pudesse virar aprendizado. Vocês não vão me agradecer, disse. Vão agradecer as pessoas que vão encontrar nos projetos. São elas que vão ensinar o que vocês não aprenderam em casa, na faculdade ou nos MBAs da vida. Ele deu um passo para trás, encerrando a conversa. Podem ir amanhã, 8 da manhã, quero vocês no setor de responsabilidade social. A coordenadora, Paula, já vai estar avisada. Eles se levantaram, meio cambaleantes. Aline ainda tentou. Senhor Jonas, muito obrigada pela oportunidade de mudar. Ele olhou nos olhos dela, firme. Não é uma oportunidade. É uma obrigação. Fez uma pausa curta. Boa noite. Na saída, Jonas passou pela copa. Lá estava Dona Zuleide, lavando algumas xícaras, cantarolando baixinho. Oh, meu filho, já indo? Perguntou, sorrindo. Ele relaxou um pouco só de ouvir a voz dela. Sim, Dona Zuleide, respondeu. Só vim pegar um café antes de encarar o trânsito. Ela torceu o pano de prato, rindo. Café essa hora vai te deixar sem dormir. Hoje eu não ia dormir mesmo, ele comentou, meio sério. Ela percebeu algo diferente no olhar dele. Aconteceu alguma coisa? Jonas pensou em contar tudo. Mas preferiu resumir. Só mais um dia em que eu descobri que a gente ainda tem muito a mudar aqui dentro. Dona Zuleide balançou a cabeça. Ah, meu filho, tem gente que acha que o cargo é coroa para botar na cabeça. Mas no fundo é espelho. Mostra quem a pessoa é.
Ele sorriu de canto. A senhora falando, parece até que é diretora. Deus me livre, menino. Ela riu. Eu só sou a mulher do café, mas eu vejo coisa que muito diretor não vê. Naquela tarde, Marcelo e Aline foram levados pela primeira vez a um dos polos do projeto, uma antiga escola abandonada na periferia, reformada pela empresa e transformada em centro comunitário. As paredes tinham grafites coloridos, com frases de esperança e desenhos de crianças. No pátio, algumas barracas improvisadas, computadores em mesas de madeira, cadeiras emprestadas de uma igreja local. Uma fila de pais, mães, avós e crianças se formava na entrada, esperando atendimento para inscrição em cursos. Aline ficou observando uma senhora baixinha, de cabelo grisalho, segurando a mão da neta. Você viu, vó? Dizia a menina, apontando para os computadores. Tem até teclado igual do computador da TV. A senhora sorria, mas havia algo de cansado em seu olhar. Aline se aproximou, sem saber muito bem como. A senhora já conhece o projeto? Perguntou. Minha vizinha falou, respondeu a mulher, com um sorriso tímido. Eu não entendo muito dessas coisas de internet, mas minha neta quer aprender. Diz que quer ser o engenheira de computador. Eu nem sei o que é isso, mas se é para ela ter mais chance do que eu tive, a gente vem. Nem que seja a pé. Aline engoliu em seco. Durante anos, o máximo de preocupação dela era se o ar-condicionado da sala estava frio o bastante e se o relatório tinha saído com a fonte certa. Agora, diante daquela mulher, sentiu que vivia numa bolha. Marcelo, por sua vez, ajudava a organizar cadeiras numa sala onde seria dada uma palestra de primeiros passos no computador. Um senhor de bengala entrou, com passos cuidadosos. O senhor quer sentar mais à frente? Marcelo ofereceu. Quero, respondeu o idoso. Minha vista já não é essas coisas. E eu quero ver direitinho esse negócio de o e-mail. Dizem que hoje tudo é por e-mail. Eu só sei escrever recado em papel. Marcelo puxou a cadeira, ajudando-o a se acomodar. E por que o senhor quer aprender e-mail? Perguntou. Para falar com meu neto, disse o idoso, ajeitando a bengala ao lado. Ele se mudou para outro estado para trabalhar. Não tem dinheiro para vir aqui toda hora. Eu também não tenho para telefonar todo dia. Mas disseram que pela internet dá para escrever sem pagar por carta. Se eu aprender esse troço, eu falo com ele todo dia. As palavras simples do senhor acertaram Marcelo como uma flecha. Ele pensou nos próprios pais, em como quase nunca ligava para eles, sempre ou sem tempo. De noite, voltando para casa, o silêncio no carro era outro. Não era mais o silêncio da vergonha, e sim de reflexão. Você reparou nos olhos deles? Perguntou Aline, olhando pela janela. De quem? De todo mundo lá. Das crianças, dos pais, daquela senhora, do senhor do e-mail. Eles vinham que nem quem vem num hospital, esperando milagre. Marcelo assentiu. E a gente, aqui, reclamando de ar-condicionado e tipo de cadeira. Ela abafou um riso triste. Eu me senti tão pequena. Eu também. Os dias foram passando, e o trabalho com os projetos sociais começou a mexer mais fundo com Marcelo e Aline. Eles acompanharam oficinas de reforço escolar, viram crianças que nunca tinham tido um computador na frente dos olhos aprenderem a digitar seus nomes, viram mães que tinham abandonado os estudos voltarem a sonhar em fazer um curso técnico. Certo dia, durante uma roda de conversa com adolescentes, um menino chamado Kaique contou, sem rodeios. Aqui é o único lugar que eu não sou o suspeito. Na rua, se eu ando com capuz, a polícia me encara. Se eu entro numa loja, o segurança me segue. Se eu dou risada alta no ônibus, a mulher segura a bolsa. Aqui, eu sou só o Kaique. A frase fez o estômago de Marcelo embrulhar. Ele pensou na forma como tinha olhado para Jonas, na primeira vez. Terceirizado, perdido, funcionário comum. Será que, para muita gente, aquele olhar era o olhar padrão da sociedade? De noite, Aline começou a notar mudanças nela mesma.
No espelho, enxergava não só maquiagem e roupa. Enxergava também a arrogância que tinha cultivado sem perceber. Lembrou-se de quantas vezes tinha chamado uma funcionária de um incompetente ou por um erro mínimo, quantas vezes tinha suspirado alto porque o povo do suporte não pensa. Uma noite, ela virou para Marcelo na cama. Você acha que a gente tem conserto? Perguntou. Ele demorou alguns segundos para responder. Se não tivesse, o Jonas não teria dado a chance que deu, respondeu, finalmente. Mas o conserto não é voltar pro cargo e fingir que tá tudo bem. O conserto tem que começar dentro. A parte de fora vem depois. Ela olhou pro teto. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu também não. Enquanto isso, na Helios, a história do casal que humilhou o dono da empresa ocorreu pelos corredores. Não com detalhes completos, porque Jonas proibiu fofocas internas, mas o suficiente para fazer muita gente se olhar no espelho. Alguns chefes começaram a prestar mais atenção na forma como falavam com seus subordinados. Estagiários estranharam quando ouviram um "oh, por favor" onde antes só vinha um "oh, faz isso logo". A equipe de limpeza percebeu que de repente estava recebendo mais o bom dia ou do que de costume. Um dia, Jonas entrou na Copa e encontrou um grupo de analistas comentando, em voz baixa, sobre um amigo de outro setor que tinha sido grosseiro com uma recepcionista. E o que você fez quando viu? Perguntou Jonas, se aproximando, sem anunciar quem era. Os analistas se entreolharam, sem graça. Nada, né? Murmurou uma delas. Fiquei com vergonha. Vergonha de quem? Jonas questionou. De chamar seu colega de canto e falar ou você tá sendo babaca, pede desculpa? Porque vergonha mesmo tem é quem apanha calado. O grupo se calou. Naquele momento, talvez sem perceber, Jonas plantava uma semente de que combater humilhação não é papel só da liderança, mas de quem estiver perto. 2 meses se passaram. Marcelo e Aline já não eram as mesmas pessoas que entraram no elevador naquele dia. Eles ainda tinham muita coisa para corrigir, mas algo neles tinha quebrado, no bom sentido. A casca de superioridade, o vício em hierarquia, o costume de medir valor por crachá, tudo isso tinha sido abalado. Eles ainda não tinham visto Jonas desde aquele primeiro dia da sentença social. Sabiam que, em algum momento, precisariam encará-lo de novo. Esse momento chegou numa manhã chuvosa. Paulo os chamou na sala pequena onde haviam se reunido da primeira vez. Sobre a mesa, agora, havia um relatório grosso. Bom, ela começou, cruzando as mãos. O período de vocês aqui termina hoje. Eu preciso enviar um parecer pro Jonas. Aline engoliu em seco. E, o que a senhora vai dizer? Perguntou. Paulo inclinou a cabeça, avaliando-os. Vou dizer a verdade, respondeu. Que vocês chegaram aqui como 2 pavões. E que, com o tempo, foram perdendo as penas. Que no início pareciam achar tudo um castigo, mas depois começaram a ouvir de verdade. Que pediram desculpa, não só para mim, mas para funcionários que vocês nem lembravam que tinham destratado. Ela deu um meio sorriso. E vou dizer também que eu vi mudanças sinceras. Não perfeição, mas sinceridade. Se isso vai ser suficiente para ele, aí é com ele. Marcelo assentiu. Obrigado por não ter desistido da gente, disse. Eu sei que o Jonas te colocou numa missão difícil. Não fiz por vocês, respondeu Paula, honesta. Fiz pelos próximos que poderiam ser humilhados se vocês continuassem do mesmo jeito. E, no fim das contas, fiz também por mim. Eu acredito que gente muda quando é confrontada da forma certa. Naquele mesmo dia, Jonas os chamou para uma conversa no mesmo 42º andar. Quando eles saíram do elevador, o coração dos dois disparou, mas agora por um motivo diferente. Eles bateram à porta do escritório dele. Uma sala ampla, mas sem exageros. Uma mesa grande, algumas plantas, uma estante com livros de negócios, tecnologia e superação pessoal. Entrem, disse Jonas. Eles se sentaram à frente dele, quase em posição de aluno diante de professor.
Jonas tinha o relatório de Paula aberto à sua frente. Ele folheou mais uma vez, em silêncio, e então falou. Li tudo, disse. Não vou entrar em detalhes, mas fiquei satisfeito em saber que, pelo menos nesses 2 meses, vocês foram honestos consigo mesmos. Marcelo respirou fundo. A gente nunca mais vai esquecer o que aconteceu naquele elevador, disse. Toda vez que eu olhar para alguém e tiver vontade de julgar pela aparência, eu vou lembrar da sua cara me olhando em silêncio. Aline assentiu, com os olhos marejados. Eu não espero perdão automático, continuou. Só quero dizer que eu mudei de verdade. Se o senhor decidir que a Hélios não é mais lugar pra gente, eu vou aceitar. Mas eu vou levar essa mudança para onde eu for. Jonas os observou por alguns segundos. Viu nos olhos deles algo que não estava lá antes, uma humildade. Não a humildade performática, mas a que nasce de confronto interno. Eu não tenho interesse em destruir a carreira de vocês, disse. Até porque isso não corrige o que foi feito. O que corrige é o que vocês vão fazer daqui para frente. Eles permaneceram em silêncio, esperando. Vocês vão voltar para a empresa, continuou Jonas. Mas não para o mesmo lugar e não com a mesma autoridade de antes. Vão assumir funções de coordenação, abaixo de outros líderes. Vão responder diretamente a Paulo em todos os projetos que envolvam pessoas. E, principalmente, vão ser exemplo de como a arrogância pode ser quebrada. Aline respirou, aliviada. Eu não sei nem o que dizer, murmurou. Não digam nada, respondeu Jonas. Mostrem. Em atitude. Em como vão tratar o estagiário, a moça da limpeza, o cara do suporte, o terceiro que vem consertar o ar-condicionado. Se um dia eu ouvir que vocês voltaram a ser quem eram antes, aí, sim, acabou. Eles assentiram, sinceros. Antes de saírem, Aline arriscou. Senhor Jonas, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Quando o senhor entrou naquele elevador e a gente começou a te tratar daquele jeito, o que o senhor sentiu? Jonas pensou por alguns segundos. Uma parte de mim ficou cansada, respondeu. Porque eu já vivi aquilo muitas vezes. Outra parte quis mandar vocês embora na hora. Mais uma última parte pensou em tudo o que eu lutei para que esta empresa fosse diferente. E essa parte falou mais alto. Ele sorriu de leve, sem ironia. Se eu desisto de quem erra, viro igual aos que desistiram de mim lá atrás. Eles saíram da sala em silêncio, dessa vez não por vergonha, mas por respeito. Algumas semanas depois, um novo projeto social da Hélios foi lançado, um programa interno chamado O Espelho, onde funcionários de cargos mais altos eram convidados, e às vezes obrigados, a passar alguns dias trabalhando nas bases, recepção, limpeza, atendimento ao cliente, logística. O objetivo era simples e brutal, fazer todo mundo lembrar que ninguém nasce gerente, diretor ou CEO. Todo mundo começa em algum lugar, quase sempre embaixo. Marcelo e Aline foram os primeiros a se voluntariar. Não porque estavam sendo observados, mas porque realmente queriam estar ali. Numa tarde, Jonas visitou discretamente um dos polos comunitários. Estava sem terno, de novo de camisa simples e calça confortável. Ao entrar, viu uma cena que lhe arrancou um sorriso sincero. Aline estava sentada num círculo com crianças, ajudando uma delas a escrever um texto no computador. Tinha tirado o salto, estava de tênis, cabelo preso, rindo de algo que a menina tinha dito. E aí, tia, agora foi? Perguntou a criança. Foi sim, você digitou certinho. Ela respondeu, orgulhosa. Mais ao fundo, Marcelo ajudava a carregar caixas de material escolar, suando, mas sorrindo. Parou um segundo para brincar com um menino que queria mostrar um desenho. Jonas ficou ali, observando de longe, sem se anunciar. Para ele, aquele era o verdadeiro resultado, ver a arrogância dar lugar à empatia. Paula se aproximou dele, sem fazer alarde. Eles estão diferentes, comentou. Estão começando, corrigiu Jonas, sem dureza. Mudar é processo. Mas, se mantiverem esse caminho, já valeu a pena. Ele olhou ao redor.
Viu o brilho nos olhos das crianças, a esperança dos pais, o esforço dos voluntários, o empenho da equipe. Tudo aquilo nasceu de um sonho antigo seu, lá atrás, quando ainda era só o menino que andava de chinelo na rua de terra, ouvindo que o negro não chega a lugar nenhum. Agora ele estava ali, dono de uma empresa gigante, mas ainda vendo de perto o que realmente importava. Na volta para a sede, Jonas entrou pela porta principal. Seu Nelson, como sempre, abriu a porta. E aí, meu filho, tudo certo lá com a meninada? Perguntou o porteiro. Tudo certo, seu Nelson. Melhor do que muita reunião que eu já participei. Eles riram. Jonas caminhou pelo saguão, olhou para o logo dourado da Helios e pensou em como tudo podia ter sido diferente se, naquele dia no elevador, ele tivesse decidido apenas punir. Mas ele escolheu ensinar. No fundo, ele sabia que não existe empresa grande com gente pequena por dentro. E, se alguém ali ainda insistisse em ser pequeno, essa pessoa é que não teria mais lugar, senão o contrário. Enquanto subia pelo elevador panorâmico de novo, dessa vez sozinho, Jonas viu seu reflexo no vidro. Viu o homem negro que um dia foi desacreditado, o menino da periferia que ouviu ou não o atrás de ou não. Viu o profissional que subiu sem pisar em ninguém. Do lado de fora, a cidade brilhava. Do lado de dentro, um pensamento simples. A cor da minha pele, a roupa que eu uso, o jeito que eu entro num elevador, nada disso define meu valor. Mas revela o valor de quem me olha. As portas se abriram. Ele deu um passo à frente, com a serenidade de quem sabe exatamente onde está. E, de lá de cima, decidiu que, enquanto estivesse no comando, a Helios seria mais do que um prédio bonito cheio de gente importante. Seria um lugar onde ninguém, absolutamente ninguém, seria tratado como qualquer um. Se você chegou até aqui, não esqueça. Seu like ajuda essa história a alcançar mais pessoas, e sua inscrição mantém nosso trabalho vivo. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Obrigado por fazer parte dessa família.